Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 20 de março de 2026, vamos tratar de dois assuntos. Vamos falar de volatilidade e da mudança na taxa Selic. Cris Almeida, só esses dois assuntos? Vai ser muito rápido, pelo contrário, meu amigo, esses dois assuntinhos, ó. Vai dar pano para manga de tal ordem que eu vou até falar meio rápido aqui para ver se a gente consegue cobrir o cenário todo do que está acontecendo nessa semana. Vamos começar com esse tema então da volatilidade, assunto importante, necessário de você entender. O que é volatilidade? Você já deve ter visto, com certeza já viu, um gráfico econômico, por exemplo, um gráfico de ações, ou um gráfico de fundos de investimentos, ou um gráfico de fundos imobiliários. Ele não é uma linha reta. Ele sobe, aí cai um pouco, aí sobe um pouco, aí cai um pouco, aí sobe um pouco. Não é assim? Muito bem. Só que nesse momento atual da economia, e hoje, né, 20 de março de 2026, o gráfico está assim, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, está ficando doido, entendeu? Então nós estamos passando por um momento que nós chamamos de alta volatilidade. É muito, muito, muito rápida as mudanças, esse sobe e desce, e as pessoas obviamente ficam muito preocupadas. Vamos imaginar que semana passada você comprou uma ação, um fundo, comprou um ETF, aí você abre o seu aplicativo lá de investimento, pum, tá lá para baixo, fala, meu Deus, o que aconteceu, Cris? Fica sossegado, a gente vai entender o que está acontecendo com essa volatilidade, que também não é nenhuma novidade para você. Você sabe que está todo mundo aí falando, você liga a televisão, internet, todo mundo falando da guerra do Irã, Estreito de Hormuz, o petróleo, isso e aquilo, né? Os ataques dos Estados Unidos, Israel contra o Irã, agora a França já se dispôs também a entrar na guerra, outros países, tá essa loucura toda. E junto com a loucura também vem os especialistas, né? Então eu já ouvi gente assim, o Trump tá com erro de estratégia, o Trump é um bobão, o Trump é um louco, não sei o que, blá blá blá. A questão, vamos começar do começo, a questão é a seguinte, o que vai acontecer? Já que a gente está nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, Cris Almeida do céu, me dá uma luz, com I, dá uma luz, o que vai acontecer? Pessoal, cenários críticos como esse, de guerras, de conflitos armados, isso é muito parecido com um furacão, um tornado. Vamos imaginar que aqui no Brasil não tem pouco tornado, né? Parece que teve um esses tempos atrás lá no sul, mas tem pouquíssimos tornados, um furacão, uma tempestade muito grande. E aí você olha lá no gráfico meteorológico e aquele tornado, aquela furacão, aquela tempestade está vindo naquela cidade. Aí a gente pergunta assim, qual casa que vai ficar inteira? Qual casa que vai destelhar? Como responder isso? Tem como. Pode ser que nenhuma seja destelhada, pode ser que todas sejam destelhadas. É um evento muito imprevisto. Pode ser que o furacão perca a força dele no meio do caminho, pode ser que ele acentue a força dele. Uma guerra, uma escalada armada é a mesma coisa, pessoal. Então todos os analistas eles que estão prevendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, agora porque o navio foi lá, o bombardeou não sei o que, agora vai ser assim, vai ser assado. Gente, conversa, isso é para dar notícia. Ninguém sabe. É muito complicado, entendeu? Claro, um exército quando vai entrar numa guerra, isso é o preceito lá de Sun Tzu, ele tem que perceber se ele é capaz ou não de vencer o inimigo, mas conflitos armados são muito imprevisíveis. Daí essa alta e baixa, alta e baixa, alta, há uma volatilidade enorme. E outra, eu já disse para vocês que esse ataque ao Irã é um jogo de xadrez muito, muito complicado. Assiste os vídeos anteriores, da sexta passada, da sexta retrasada, eu falei isso. É um jogo de xadrez extremamente complexo. Envolve, sim, segurança nacional dos Estados Unidos, de Israel também, eles poderiam estar sendo atacados a qualquer momento. Envolve uma guerra comercial, onde um dos principais afetados, já disse, isso também é a China, porque a China depende muito do petróleo que é produzido naquela região, diferente dos Estados Unidos, que tem autonomia.
de combustível nesse aspecto. Outros aspectos. Tem muitos fatores, gente. Não é uma ou outra coisa, entendeu? Mas veja, uma coisa interessante observar aqui, isso aqui é uma observação sobre essa volatilidade. Gostando você ou não desse ataque, não tem como gostar de um ataque, obviamente, ninguém gosta de guerra, mas gostando você ou não dessa atitude que foi tomada pelos Estados Unidos ou por Israel, pessoal, eu digo para vocês, alguma coisa tinha que ser feita. Essa que é a realidade que muita gente teima em não querer enxergar. Veja, o Irã é um inimigo declarado dos Estados Unidos e é um inimigo declarado dos judeus, do povo judeu. Isso não é que você está inventando coisa, você vai falar que não? O próprio governo iraniano afirma categoricamente que o objetivo deles, do governo iraniano, é acabar, é exterminar, eu não vou usar outra palavra, que senão o vídeo vai ser censurado aqui, com o povo americano e com os judeus. Isso aí está no... Eu tenho aqui a minha lista de objetivos, na lista de objetivos do governo iraniano, o top 1 lá é exterminar, acabar, estraçalhar o governo americano, o povo americano e o povo judeu. E aí então, isso foi muito falado, a gente ouviu falar muito sobre essas questões também, que os Estados Unidos começou então a fazer uma série de investigações e descobriu-se então que o Irã estava com uma produção maciça de enriquecimento de urânio usado para a produção de bombas de destruição em massa. E que se não desse um basta o quanto antes, logo essas bombas de destruição em massa estariam prontas. Primeiro alvo Israel, logo em seguida Estados Unidos, e ia ser uma catástrofe global mesmo. Então alguma coisa teria que ser feita. E claro, sempre tem, deixa eu pegar um paninho aqui, ó, tem os passador de pano, né, os passador de pano, que fala assim, ai não, Cris Armênio, não é assim não, veja, esse enriquecimento do urânio não é para produção de bomba, de armas de destruição em massa. Esse enriquecimento de urânio que o Irã está fazendo, que eu estava fazendo, é para gerar energia alternativa. Olha, meu amigo, vou dizer uma coisa, você vem com uma conversa dessa, eu vou falar, usa os 2 ou 3 neurônios que sobram aí no seu cérebro, porque veja, a quantidade de petróleo, de combustível disponível naquela região, nos países árabes como um todo, mas ali no Irã principalmente, é uma coisa assim que a gente não consegue quantificar a quantidade de petróleo disponível. Aí eu pergunto, energia alternativa para quê? Porque está faltando petróleo lá? Aí a gente está com crise de combustível, vamos explorar aqui o enriquecimento do urânio para ter energia alternativa. É isso que você está me falando? Esses tempos atrás eu estava vendo um documentário sobre os países árabes. Lá o petróleo é tão abundante que o repórter pegava assim a terra, cavucava assim, com a mão, um pouquinho, aí pegava assim, era aquela coisa escura, ele fala, isso aqui é o petróleo, ele brota na terra, na própria praia aqui, ó, no deserto, se a gente aperta, já começa a escorrer petróleo. Como é que aqui no Brasil tem que construir aquelas plataformas gigantescas, a Petrobras, tal, vai lá não sei quantos mil quilômetros dentro do oceano, aí cria aquelas bombas para sucção lá no mais profundo mar adentro, o tal do pré-sal, que foi muito falado, que é muito difícil chegar até lá. É uma dificuldade gigantesca para conseguir extrair petróleo. Lá não. Lá o petróleo você cavuca assim com a mão, está disponível. Agora você vem com essa conversa, não, porque veja só, o Irã tá explorando o enriquecimento do urânio para ter energia alternativa. Meu amigo, para quê? Para quê? Então, era uma atitude que, se não fosse tomada, teve lá o ataque dos Estados Unidos e do Israel para o Irã. Se não fosse feito isso,
semana que vem, mês que vem, a gente ouve o ataque do Irã para os Estados Unidos, a coisa ia ser numa proporção catastrófica, porque você sabe, uma bomba das bombas atômicas, bomba nuclear, essas bombas de destruição em massa, elas causam um efeito, enfim. Então é isso que está acontecendo. Ai, Cris Armida, você está defendendo Donald Trump. Pessoal, entenda, fala o que você quiser do Trump, eu não importo, veja. Mas se você se deu ao trabalho, eu não digo nem de ler os livros do Trump, que eu tenho todos aqui, mas se você se deu ao trabalho de ler uma biografia do Trump, você vê um cara que teve uma história, inclusive no Netflix tem um documentário sobre ele também, que conta, é tipo uma novela do Trump, eu não lembro agora o nome, uma dívida bilionária. O cara estava ferrado, desculpa a expressão, ele estava na merda, ele estava devendo tanto que ele conta num dos livros dele que ele parou o carro num semáforo, veio um pedinte, pediu uma esmola e falou: meu amigo, você está muito melhor do que eu, se você estivesse devendo o que eu estou. Ele tinha uma dívida bilionária, ele dá a volta por cima, ele paga essas dívidas e dá mais um passo e se torna bilionário de novo. E se torna bilionário de novo e depois se torna presidente dos Estados Unidos. Então você fala assim, você pode falar o que você quiser. Ele é mulherengo, é igual o pessoal falava aqui do Bolsonaro. Ele fala palavrão lá nos Estados Unidos. Eles falam, o Trump fala palavrão, é machista, fascista, taxista, datiloscopista. Você pode falar qualquer coisa do Trump. Mas falar que ele é bobo, falar que ele é um louco, você consegue se tornar bilionário igual ele? Você consegue se tornar presidente de um país igual ele? Aí eu vejo os analistas, né? É interessante, fico assistindo, às vezes, eu deixo aqui ligado os noticiários da parte econômica. O Trump está usando uma estratégia errada. O Trump é um louco que está se metendo onde não é chamado. Meu amigo, olha, estamos falando do presidente dos Estados Unidos com todas as melhores e mais tecnologicamente avançadas e mais importantes agências de inteligência do mundo, CIA, FBI, Exército, Marinha, Aeronáutica, tudo lá. O maior arsenal militar do mundo e toda a tecnologia. Aí você fala assim, o Trump tá com a estratégia errada. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa, viu? Se você vai por esse caminho, eu começo, desculpe dizer assim, eu começo a duvidar da sua capacidade intelectual, porque não é possível, entendeu? Aliás, isso nem é o tema do que a gente está conversando aqui, e talvez eu vou falar agora uma grande bobagem, você vai, não tem nada a ver, mas eu vou dizer uma coisa, vou fugir um pouco do assunto. Se Cuba, o país Cuba, a ilha de Cuba, em breve, não se tornar também um estado americano, eu não me admiro, viu? Você vai ligar a televisão, Cuba agora está anexado aos Estados Unidos. Eu não vou me admirar, vou falar normal, acho que é isso mesmo. Mas então, o que está acontecendo então, Cris Almeida? Veja, vamos voltar ao tema aqui, volatilidade. Nisso tudo, nesse cenário, guerra, crise de petróleo, preço que sobe do petróleo, porque travou lá, agora soltou, agora travou de novo, todo esse cenário, você pode falar, mas é só o petróleo, o que tem a ver uma empresa, uma seguradora, um comércio, um supermercado? Gente, tudo depende de energia. Para uma indústria funcionar, precisa de energia. Para o transporte acontecer, precisa de energia. O preço de tudo depende de ter ou não ter energia disponível. E o meio mais rápido hoje da humanidade produzir energia é o petróleo, entendeu? Então, nesse cenário todo, por causa dessa confusão, os gráficos estão assim, igual você vê aqui na tela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O mercado sim fica louco, o mercado tá doido. Porque as pessoas ficam assim, o que eu vou fazer? Cris, eu comprei isso aqui, baixou o preço. Eu vendo, eu vou comprar mais, como é que eu faço? E dentro dessa situação, tem os youtubers, os influencers, que vão por dois caminhos. Você vai ter os influencers que tentam colocar mais pânico
Então é o fim do mundo, é o grande reset, está acabando o mundo, olha, caos total, é o fim do mercado disso, é o fim daquilo, é o fim do Bitcoin. Então tem os mensageiros do apocalipse e tem também os youtubers influencers da oportunidade. Você vai ver vídeos assim, oportunidade do século, quais ações comprar em momentos de crise, se você tiver essa estratégia por causa da guerra, você vai ficar rico. Então você tem os dois lados. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, para de ver essas porcaria e por hora, fica quieto, fica na sua. Olha aqui para mim, ó. Cruza os braços, é hora de observar. Não faça nada. Não faça nada. Nem corra atrás da oportunidade de ouro, porque se você investir nisso aqui agora, por causa da guerra, você vai ganhar muito dinheiro. E nem entre na onda dos apocalípticos, que agora vai acabar o mundo, ferrou tudo, nem uma coisa nem outra. Você não vai fazer nada. Por que você não vai fazer nada? Porque nós estamos atravessando um período de volatilidade. Se você comprou um determinado ativo, fica aí, fica na sua, calma. Se você vendeu, tudo bem, já vendi. Calma, não vai comprar agora, não vai vender agora, não vai fazer nada agora. É mais ou menos assim, ó. Você vai entender perfeitamente. Quando a gente está dirigindo e começa uma tempestade, o que você faz? Você pisa mais fundo e acelera? É isso que esses youtubers estão fazendo. A oportunidade de ouro. Aproveite essa chance agora para ficar rico. Não, você não tem que aproveitar nada. Tá caindo uma tempestade, eu estou dirigindo, então agora eu vou desacelerar. Se a chuva começar a ficar muito intensa, veio uma chuva de granizo, ou como o povo aqui na minha terra fala, chuva de granito. A chuva de granizo, eu vou dar uma paradinha ali, se puder até um viaduto, parar ali um pouco, espera passar a tempestade, deu uma acalmada, mas está chovendo forte, posso até dirigir, mas eu vou devagar. Você, investidor, que tem cabeça, que tem inteligência, vai devagar. Para com essa loucura. Ah, mas Cris Armeida, peguei aqui o aplicativo, ó, caiu o fundo aqui, caiu a ação, caiu o ETF. Meu amigo, relaxa, é uma tempestade, é volatilidade, o gráfico sobe, desce, sobe. Daqui a pouco a tempestade passa e tudo bem. Não faça loucura agora. Estou falando isso como seu amigo, não estou nem falando como assessor, estou falando como seu amigo, eu quero o seu bem. Eu quero que você não entre aí numa enrascada, porque tomar decisões nesse cenário de volatilidade, gente, é muito ruim, tá bom? Então vamos com calma, tá? E o segundo tema é sobre a nossa amiga Selic. Isso aí também dá bastante pano para manga, você vê que o vídeo já está ficando comprido. Só com esses dois míseros e pequenos assuntos, dá para fazer um livro aqui, né? Até vi semana passada o Boulos, o novo ministro do Lula, o Boulos, ele falou lá, tem que baixar a Selic, o Galípolo tá de palhaçada, como é que pode, essa Selic tem que... Pessoal, veja, junto com o Boulos, tem muita gente achando que baixar a Selic ali na canetada é a solução. Vai resolver todos os problemas, tá? E claro, a mudança da taxa Selic gerou uma grande expectativa nessa última quarta agora. Esperava-se que fosse baixar 0,5%, uns até queriam que abaixasse 1%. Aí o Copom decidiu, não, nós vamos abaixar 0,25% só, tal. Gente, coloca uma coisa na sua... Olha aqui para mim, ó, como eu brinco às vezes, olho no olho. Escuta o que eu estou falando. Selic é só um termômetro. Selic é um termômetro. Entendeu? Veja, quando o sujeito está com febre, eu não tenho um termômetro aqui, tem essa caneta. Vamos imaginar, eu estou com febre. Aí estou me sentindo aquele calafrio, né? Estou suando, estou gripado, eu coloco aqui, aí dá normal. Não é que está normal, o termômetro está quebrado. O termômetro mostra a coisa como está. A Selic mostra a realidade atual. Entenda o seguinte, uma das atribuições do Banco Central é preservar o valor do dinheiro.
você tem que ter isso em mente. Então, e uma coisa maravilhosa, uma das poucas coisas boas e maravilhosas aqui no Brasil, que por enquanto o Banco Central, pelo menos em tese, é independente, né? Ok, o presidente, depois de 2 anos do cargo, elege o próximo, que vai ficar 4 anos, para não ter essa questão de poderes e tal, mas por hora, pelo menos em tese, o Banco Central ele é independente. Então, o Banco Central tem como atribuição preservar o valor do dinheiro, dos reais, e a Selic, que é a taxa básica dos juros brasileiros, ela é utilizada como uma ferramenta para controlar isso. Porque a Selic, os bancos pegam a Selic, da Selic vem o CDI, os bancos utilizam como um parâmetro de juros, por exemplo, para fazer empréstimo. Então, quando você vai lá fazer um empréstimo num banco, você pessoa física, ou você que tem uma empresa vai fazer um empréstimo no banco, então esse empréstimo vai estar atrelado à Selic. No caso, os bancos também emprestam entre eles. Então, o Banco do Brasil empresta para o Itaú empresta para o Bradesco empresta para outro banco. Então, eles usam a CDI, que é uma taxa que está diretamente vinculada à Selic também, tudo bem. Então, a Selic é uma ferramenta para controlar a inflação. Por quê? Porque se a Selic está alta, vamos começar do contrário, a Selic baixou. Nós estamos com uma taxa de juros mais baixa. Se eu tenho uma taxa de juros mais baixa, é mais fácil fazer empréstimo. Então, a Selic mais baixa, eu vou ter mais financiamento. A Selic mais baixa, eu vou conseguir comprar minha casa. A Selic mais baixa, as construtoras vão conseguir levantar mais prédio. O comércio vai começar a vender mais televisão, mais geladeira, mais carro, mais isso, mais aquilo. Vendendo mais, vai gerar mais produtividade, vai dar mais emprego. Aí você fala assim, então é só fazer igual o Boulos falou, é só baixar a Selic que está tudo resolvido. Gente, eu repito, a Selic, ela é decidida assim, no Copom, mas ela é um placar. A Selic é o placar do jogo. Veja, está rolando ali um jogo. Estamos perdendo de 7-1 no jogo. Aí um sujeito tem uma ideia brilhante. Não, é só fazer o seguinte, vamos mudar o placar, em vez de 7-1, põe aí 3-3. É só mudar o placar, você está perdendo. Não é a realidade do jogo. Se você está perdendo de 7-1, pode colocar o placar que seja. O jogo continua sendo jogo, entendeu? O povo acha que a Selic é um pozinho mágico da fada, que se eu vou agora, vamos baixar a Selic para 10%. Pronto, plim, todos os problemas da economia foram resolvidos. Gente, Selic é um termômetro, Selic é um placar. E pior, hein? Pior. E isso aí não é só influencers, youtubers, não. Na televisão, você pega aí canais de notícia e notícia financeira. Você pega CNN, Money, você pega ali esses canais que falam mais notícias financeiras. Os analistas induzem a população ao erro nessa mesma direção, colocando todo o peso. Então tudo vai depender agora da taxa. Eu vi essa expectativa, né? Agora tudo vai depender da taxa Selic. Vamos ver quanto que vai ficar antes da quarta. Aí deu quarta, vai reduzir 0,25. Agora vamos os impactos da queda da Selic em apenas 25%. Não, o impacto já impactou que tinha que impactar. O placar só está mostrando. E de novo, assim como o negócio lá da guerra que gera volatilidade, agora você começa, eu já comecei a ver hoje cedo, os youtubers já começam a falar como ficar rico com a queda da Selic. Pessoal, vamos combinar que queda? Que queda? 0,25%, entendeu? E outra, para mim, essa queda da Selic de 0,25 aconteceu por 2 motivos. O primeiro, o mercado já estava cobrando o Banco Central há muito, muito tempo, há muitos meses, porque vinha subindo. Saiu de 2%, foi para 15%. Então, há muito tempo o mercado precisa baixar, precisa baixar, precisa baixar. Aí o novo presidente, o Lula, troca, que já vai sair agora, né? O
troca o Campos Neto pelo Galípolo, com esse compromisso de que vai baixar a Selic, então havia muita pressão. Mas não tem como baixar, porque olha, como é que a gente vai... Não é a realidade, a inflação está disparando às alturas. Se a gente baixar, aí não vai ter mais como segurar a inflação. Mas havia muita pressão do mercado, pressão política. Então o Copom lá se reúne e falou, então tá bom, para não ficar muito feio na fita, vamos dizer que baixou 0,25. Mas eu não me admiraria em nada se daqui 3 meses falar, ó, vamos ter que manter ou vamos ter que aumentar um pouquinho de novo. Não é mudar o placar que o Brasil precisa nesse momento, não é mudar, não é trocar o número. O que o Brasil precisa? Ajuste fiscal. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa gastar, quando eu falo a gente, o governo, né? Gastar menos do que se ganha. E, aliás, arrecadar menos, porque ninguém aguenta mais taxa, imposto, taxa. Agora o ex-ministro da Economia, o Haddad, deixou o cargo porque ele vai concorrer ao governo de São Paulo, né? Você que é de São Paulo, agora você tem a oportunidade, você vai ter um taxador para chamar de seu, né? O pessoal é de São Paulo. Então agora ele saiu, mas ninguém está aguentando mais taxa, imposto. Eu vou dizer uma coisa, nós precisamos de um governo que corte os custos, custe o que custar. E eu estou falando para vocês, não estou fazendo campanha para ninguém, pode ser o X, o Y, o Z, tanto faz, mas eu vou votar naquele candidato que me transmitir mais essa certeza, porque é o seguinte, olha, às vezes o candidato fala uma coisa e falar por falar é fácil, né? Colocar em prática é outra coisa, mas o que estiver com um discurso mais próximo de cortar e de enxugar a máquina pública, gente, o tamanho do Estado brasileiro, alimentado por imposto e taxa, está insuportável. Se você é comerciante, se você tem uma loja, se você é empresário, você sabe disso. Semana passada eu falava, empresas saindo aos montes do Brasil e as que não saem estão decretando falência, estão entrando em recuperação judicial. Então nós precisamos de um Estado enxuto e também de livre mercado. E aqui eu, de novo, não estou fazendo partidarismo político de nada, estou falando de economia. Estou falando de busca pelo livre mercado. Tem até um ditado entre os economistas que é assim, se você está preocupado com os problemas que o governo arruma para sua cabeça, espere só até ver as soluções, porque às vezes a solução que o governo arruma é pior do que o problema. Você vê, agora está se discutindo esse negócio, redução da taxa 6 por 1. Vamos agora para a taxa, não, estou falando tanto de taxa, né? Redução da jornada 6 por 1, redução... sabe o que eu acho? É o seguinte, não tinha que reduzir 6 por 1. Na verdade, tinha que acabar com essa história de jornada. Não tem jornada. Cada empregador negocia com seus empregados e pronto, e o Estado não tem que se intrometer nisso. Eu falo por experiência própria. No passado eu tinha loja no shopping e quem trabalha no shopping, se você já trabalhou num shopping alguma vez na sua vida, se você tem lojas em shopping, você sabe assim, é muito ruim, é uma coisa muito desagradável funcionário trabalhar no sábado ou principalmente no domingo. Ninguém quer trabalhar no domingo. Então eu tive uma ideia brilhante, era um comerciante novo, estava começando ali e tal, uma ideia brilhante. Falei o seguinte, eu vou contratar os funcionários para trabalhar de segunda a sexta, talvez meio período no sábado aí, e de domingo ninguém trabalha. No domingo eu vou contratar uma pessoa para trabalhar só no domingo, na verdade tinha que ser uns 2 ou 3 para trabalhar só no domingo, pagava um salário menor para essa pessoa, porque ele só vai trabalhar no domingo, e a equipe principal, de segunda a sexta ou segunda a sábado, vai trabalhar mais feliz, porque não vai ter que trabalhar mais no domingo. Cheguei lá para o contador, tive uma ideia genial, vamos contratar 2 ou 3 aqui para fazer um bico aqui, para trabalhar só no domingo, pessoa que de repente está
já tem quer um segundo emprego, a pessoa que não está trabalhando, mas ela não quer ter muito tempo de trabalho, seria legal contratar uma pessoa só para o domingo. Sabe o que o contador falou? Não pode, a legislação não deixa, aí tem o sindicato, tem as leis, tal, não dá para fazer isso. Não podia, não podia. Agora, se não tivesse jornada nenhuma, é um acordo entre empregador e empregado, tranquilo, mas não é assim. Então, o empresariado brasileiro, os comerciantes, lojistas, os produtores, os industriais, sofrem muito com legislação, com taxa, com tributação, com coisas absurdas. Então, o governo ele precisa dar uma enxugada, parar de se intrometer, deixar o povo trabalhar, deixa o empresário trabalhar. Se você é do governo e está assistindo esse vídeo, ou se você é um deputado, um senador, deixa o povo trabalhar, deixa os empresários produzir riqueza para o nosso país. Isso é o que o país está precisando, entendeu? Mas enfim, para terminar, o que vem por aí? Eu vou dizer uma coisa, essa semana, o resumão da semana que ficou, acho que é o maior vídeo de todos, né? Calma, tenha calma. Estamos atravessando uma tempestade, não é movimento de movimentos arriscados. Lembra do carro, você está dirigindo, está uma tempestade, é hora de desacelerar. Está aqui na tela o meu telefone, 14 991 256 123, precisou de alguma coisa, fala comigo, você tem a minha assessoria, eu estou acompanhando tudo diariamente, se você tiver com alguma dúvida, alguma necessidade, entre em contato comigo, você não está sozinho nessa jornada, tá bom? E também está aí o nosso novo site inaugurado nesse ano, capitalerenda.com, capitalerenda.com, peço que acesse esse site agora, terminamos o vídeo aqui, acesse capitalerenda.com, lá vai ter várias informações importantes que vão ajudar você a atravessar esse período de crise. Eu sou Cris Almeida, sucesso e prosperidade para você!